Oi, gente! Hoje uma receitinha para adoçar a vida de todo mundo, um bolo de mandioca e coco. Aqui em Portugal, pessoal, a gente praticamente não encontra mandioca já descascada nas prateleiras do supermercado. Então aqui eu comprei uma mandioca in natura e eu começo por descascar a mandioca. A gente vai utilizar para essa receita um total de 700 gramas de mandioca. Então ali eu já tinha descascado e fui para o coco. O coco eu queria usar um coco aberto na hora, um coco fresco. Então eu comprei o coco e aqui eu estava abrindo. Esse coco, pessoal, aqui em Portugal, ele é importado da Tailândia. Então ele tem essa marcação que tem uma abertura muito mais fácil para a gente conseguir abrir o coco. Então aqui eu já tinha dado umas batidas em volta dele, então foi bem fácil para tirar a castanha. Nesse momento eu estou limpando, tirando a pele da castanha do coco e a gente vai utilizar uma metade para essa receita. O outro eu guardei para polvilhar por cima depois do nosso bolo pronto. Então aqui, terminando de descascar, eu utilizo um descascador que é mais fácil, mas cuidado com o dedo, porque essa casca, essa pele da castanha ela é um pouco dura. Aqui agora a gente vai ralar a nossa mandioca, então poderia fazer no liquidificador? Poderia, mas eu gosto muito desse bolo com esses pedacinhos, então para sentir bem. Então aqui eu já estava ralando o coco, aqui ralando a nossa mandioca. Eu acho que fica mais gostoso, fica mais saboroso, fica mais agradável ao paladar e cuidado com o dedo. É muito fácil, acaba que é muito rápido, porque a mandioca ela é fácil de ralar, ainda mais nessa parte do ralo que é um pouco mais grossa. Então a gente agora vai parte para a massa, a gente vai utilizar 3 ovos. Então aqui lembre-se sempre de quebrar uma vasilhinha ao lado, porque o ovo pode não estar tão legal. Então aqui a gente vai para todos os ovinhos. Então colocamos o primeiro, o segundo e agora o terceiro ovinho. Se você tiver ovo de galinha feliz, como diz a Paola Carosella, melhor. Aqui em Portugal a gente acaba achando muito fácil esses ovos de galinha feliz e é quase o mesmo preço do ovo da galinha de granja. Eu prefiro ele por ter mais cor. Aqui agora a gente está utilizando uma xícara de açúcar. É um bolo, pessoal, que não fica tão doce, tá? E é o que eu mais gosto. Aqui agora a gente vai utilizar 2 colheres de manteiga. Aqui eu gosto de derreter a manteiga no micro-ondas, porque acho que facilita pra gente bater, para ela misturar com o açúcar. Então a gente começou pelos ingredientes líquidos. E aqui a gente bate para dissolver esse açúcar. O bom é que eu tô batendo e eu faço caras e bocas. Mas como eu estava dizendo, pessoal, se você preferir em casa fazer no liquidificador e não se importa com a textura que fique um pouco mais fina, não tem problema. Eu gosto de sentir os pedacinhos da mandioca e eu acho que fica muito mais agradável. Então aqui a gente continua batendo até dissolver o açúcar, o açúcar e a gema e a manteiga. Então quando fica tudo bem batido, vocês podem ver que essa mistura ela muda de cor, ela fica um pouco mais clara. Bem, aqui eu vi que já estava no ponto, então é a hora de adicionar o nosso leite de coco. Aqui vão 200 ml de leite de coco. Então a gente vai juntar esse leite de coco a essa mistura que a gente fez da manteiga, o açúcar e os ovos. A gente bate mais um pouco para deixar isso bem untuoso, bem uniforme. Sempre que eu faço um doce, pessoal, principalmente bolo, eu gosto de adicionar uma pitada de sal. Por que uma pitada de sal? Porque eu acho que realça o sabor dos ingredientes, realça o açúcar. Então, se você nunca fez isso aí em casa, a minha sugestão é que experimente uma pitadinha de nada. Aí eu provei, tava tudo ok, belezinha, e a gente parte para os seguintes ingredientes. Começa adicionando a nossa mandioca. Então aqui é o momento que a gente junta tudo. Agora a gente mistura mais um pouco, para a gente deixar
tudo uniforme. Essa massa, pessoal, como ela, a mandioca é ralada, o coco é ralado e é um pouco mais grossa, é uma massa que ela fica um pouco mais pesada, vocês vão ver ali no final. Mais pesada no sentido de pedaçuda. Então a gente adiciona o nosso coco. Aqui eu utilizei a metade de um coco, como eu mostrei para vocês lá no início. Para variar, não fica sem fazer sujeira. Eu sou meio estabanado com algumas coisas, então coisas raladas ou quando eu tô ralando, eu jogo coisas para tudo quanto é lado. Mas depois eu limpo, tá, gente? O que eu tava falando para vocês, ela fica pedaçuda a massa com os ingredientes ralados assim. Nesse momento, pessoal, para quem gosta, pode adicionar também aí uma xícara de queijo ralado, que fica muito bom. Que fica muito bom. Tanto que na minha região, lá em Goiás, a gente chama esse bolo de mandioca de mané pelado. Na região de vocês, me contem como vocês conhecem essa receita. Qual o nome que é dito por aí? Tem um nome popular, não tem? Me contem aqui nos comentários depois para eu saber. Então aqui a gente adicionou 2 colheres de fermento em pó. Então aqui eu mostro para vocês, tá pronta a nossa massa. Nesse momento ela tá pronta para ir pro forno. E aí a gente volta já untando a nossa assadeira e polvilhando com farinha de trigo. Aqui, pessoal, eu gosto de untar a nossa forma com óleo, né? Eu prefiro do que com manteiga. E nesse momento aqui, junto com a farinha, para a gente deixar essa forma com uma melhor aderência, para esse bolo eu gosto de colocar um pouquinho de açúcar. Por quê? Quando vai ao forno, o açúcar carameliza, então dá um aspecto mais dourado nesse bolo que fica muito bonito e ele dá uma certa crocância depois que você tira. Quando ele vai para a geladeira, forma aquela casquinha, então fica muito gostoso. E aqui é nosso bolo pronto. Então ele fica bonitão desse jeito, por isso que eu gosto da mandioca ralada e não batida no liquidificador, porque eu acho que fica uma textura muito mais agradável. Então, o que eu falei para vocês da casquinha é essa aqui, na lateral. Então, quando vai para a geladeira, ela fica crocante e isso fica muito gostoso. E aqui, pessoal, para encerrar, eu fiz uma caldinha para deixar ele mais guloso e mais calórico, já não basta, né? Eu fiz uma calda de leite condensado. Então, joguei essa calda por cima, até mesmo para fazer com que o nosso coco fresco, ralado, grude melhor no nosso bolo. Aqui eu polvilho um pouco de coco ralado. E aí já tá pronto, é só comer, pessoal. Aqui o bolo já estava frio, é importante, tire da forma frio. Então, se vocês gostaram dessa receita, me contem nos comentários. E não se esqueçam de se inscrever e compartilhem a receita.